Fala galera, eu sei que você deve estar aí ansioso, ansiosa para finalmente escrever sua primeira linha de código, mas antes da gente ir para esse próximo passo, é importante que você tenha todas as ferramentas configuradas no seu computador para que tudo funcione direitinho. Então nessa aula eu vou explicar para você, olhando para diferentes sistemas operacionais, o que você precisa ter instalado, o que você precisa ter configurado no seu computador para que as coisas funcionem bem. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui vocês estão vendo meu computador. Eu estou rodando aqui um macOS, então não é o Windows, não é Linux, mas vamos cobrir aqui alguns pontos que eu acho relevante para qualquer sistema operacional. Primeiro de tudo é o terminal, que é onde a gente vai executar alguns comandos. Para quem usa macOS, para quem usa Linux, o próprio terminal que já vem nos sistemas operacionais ele já é suficiente. Aqui eu tenho meu terminal, ele é um pouquinho diferente, eu configuro ele diferente, mas enfim, aqui você vai executar comandos como navegação de pasta, listar itens nas pastas e tudo mais. Para a galera que usa o Windows, aí eu não acho que o Command Prompt que vem por padrão no Windows ele é suficientemente bom para que você consiga seguir com o curso de forma igual para quem usa Linux e Mac. Então eu recomendo fortemente que você instale esse carinha aqui chamado PowerShell. Ele é do próprio Windows, do próprio Microsoft, desculpa, e você consegue instalar ele no Windows. Então aqui nessa página, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então se você usa o Windows, o primeiro passo é instalar o PowerShell. E aqui tem um tutorial, recomendo que você siga aqui a instalação pelo Winget. Aqui o próprio tutorial explica quais são os passos que você que tem que seguir. Você vai rodar esse comando no prompt, e aí você vai listar aqui as versões, pode ser diferente a versão na época que você executar esse comando. E aí você vai instalar ou a versão prévia do PowerShell ou a versão principal do PowerShell. Eu recomendo que você instale a versão principal usando esse comando aqui. E isso deve ser o suficiente para você conseguir instalar o PowerShell, que já vai vir junto com o pacote do MSI. Então, para quem usa o Windows, esse passo é importante para você ter o seu PowerShell configurado. E daqui em diante, você que usa o Windows vai utilizar o PowerShell como seu terminal principal para executar comandos via linha de comando, que eu vou mostrar nas aulas seguintes. E até nessa aula mesmo a gente vai ver algumas coisinhas sobre isso. Se você já instalou o PowerShell, para quem usa o Windows, para quem usa macOS, para quem usa Linux, vamos seguir para o próximo passo também. E o próximo passo é instalar o nosso querido Node.js. Como eu falei, o Node.js ele permite que você execute código JavaScript fora do browser. Então, ele é um runtime, ou seja, ele vai ser um ambiente de execução para o JavaScript fora do browser. Não preciso ter um browser, importar o JavaScript numa página e abrir a página aqui, não. Eu vou conseguir rodar o JavaScript aqui pelo meu terminal usando o comando node. E como a gente consegue instalar o Node? Como é que funciona isso? Então você vai acessar essa página aqui, vai estar o link na descrição do vídeo, vai clicar em descarregar. É importante ver que aqui já tem o link para você baixar, aqui ele vai baixar um pacote, mas existem algumas formas diferentes de você instalar o Node e eu vou explicar aqui alguma delas. E dar a minha recomendação de qual eu acho melhor que você utilize e por quê. Atualmente, o Node está na versão estável na 22.11. Você vê esse vídeo em outra data, deve ser outra versão, porque é constantemente atualizado. Então o Node ele tem ali uma série de versões. Então clicando em descarregar, você vai para essa página aqui, que ele vai mostrar diferentes formas de como você instalar o Node no seu computador. E aqui é legal porque ele mostra para diferentes sistemas operacionais. Então vamos começar aqui pelo macOS e pelo Linux, que eles são bem semelhantes. Para esses dois sistemas operacionais, eu recomendo que você use o gerenciador de pacotes do NVM. É o que eu prefiro, é o que eu já venho usando há um bom tempo e funciona muito bem. Ah, enfim, ele é um gestor de pacotes, então você vai nessa aba aqui de gestor de pacotes. Você pode baixar um executável, como tinha na página principal, e instalar diretamente um executável e pronto, você vai ter o Node instalado. Qual o problema desse caminho? O problema desse caminho é que, como eu falei, o Node está sendo atualizado constantemente, sempre está lançando uma versão nova. E se você quiser trocar de versão no Node, quando você meramente baixou ele e instalou, você vai ter que desinstalar a versão anterior, instalar a nova, enfim, é uma dor de cabeça maior você ficar trocando de versão quando você tem um Node instalado diretamente no seu computador. E qual a alternativa que a gente tem para isso? São os gestores de pacote, ou seja, você tem um software ali que vai instalar o Node para você e ele consegue facilmente trocar de versão do Node no seu computador de uma forma muito transparente e simples, sem que você precise fazer muita coisa.
Então, eu recomendo fortemente que você use a instalação via gestor de pacote. Se você quiser, você pode baixar aqui o próprio instalador pré-compilado ou binário, se você usa Linux, ah, que você vai ter um executável, você vai clicar e você vai instalar. É uma alternativa? É, mas para trocar de versão lá na frente vai ser uma dor de cabeça maior. Em projetos reais, é comum a gente ter projetos com diferentes versões do Node, então é muito, muito comum a gente usar um gestor de pacotes para trocar facilmente de versão. Então, como eu falei, o NVM é minha recomendação para quem usa Mac ou Linux. Aqui você pode escolher a versão. Eu recomendo sempre a LTS mais recente. LTS é um termo do inglês que significa Long Term Support, que basicamente é como se fosse uma garantia daquela versão. No caso do Node, o LTS do Node ele é de 30 meses, ou seja, até 2 anos e meio depois do lançamento de uma versão, aquela versão tem suporte e atualizações para correção de bugs e falhas críticas. Então é sempre importante você usar versões que são LTS, já que elas vão estar constantemente tendo suporte ao longo do tempo, contando 2 anos e meio após a data de lançamento de cada uma das versões. LTS é um termo que também vai para. Não é só do Node. Por exemplo, o Linux ele tem versões LTS, enfim. Softwares que são distribuídos, eles costumam ter essa questão do LTS com um tempo diferente. Dito a parte do Linux e do Mac, basta você executar os comandos no seu terminal, que vai estar aqui um a um. E aí, quando você executar um node-v e um npm-v, você vai ver no seu console que vai imprimir um resultado mostrando a versão atual. Se eu for aqui no meu terminal e executar, por exemplo, um node-v, ele me mostra que eu estou na versão 20.18. Você vê aqui que está até atrasada com relação à versão atual. Mas é a versão que eu estou usando nesse computador por enquanto. E se eu rodar também o npm-v, você vai ter também a versão do npm. Quando você instala o Node, ele já vem o Node e o npm juntos. Para esse módulo inicial do nosso curso, a gente vai usar só o Node, a gente vai deixar o NPM de lado, mas o NPM é super, super importante você também ter ele instalado. Então, fez os passos aqui, verifica no seu terminal se rodando o npm-v ele retorna alguma versão e se rodando o Node e o NPM se ele vai retornar versões. Não precisa ser esse número exatamente, só precisa retornar um número, uma versão. Para a galera que vai usar o Windows, como eu falei, o NVM não funciona no Windows, então você vai usar o FNM, que é uma alternativa. Então você tem aqui a página do GitHub do FNM, aqui é só para título de informação. É um projeto que tem a mesma finalidade do NVM, que é você gerenciar versões do Node. Ele tem a narrativa de que ele é mais performático, mais rápido, porque ele é construído com Rust e tudo mais. Mas, enfim, para mim, para quem usa Windows, é a melhor alternativa. E aí você vai abrir o seu PowerShell que você configurou no passo anterior e você vai executar cada um desses comandos um após um. Primeiro você vai instalar o FNM, você vai configurar o FNM, aí você vai baixar uma versão do Node, que é a versão 22, através do FNM. E aí no final você vai rodar o Node-V e o npm-v, que basicamente para verificar se está tudo direitinho. Se ele retornar uma versão, como retornou aqui no meu terminal, significa que você tem os dois instalados corretamente. E aí a gente está quase finalizado por aqui. Falta só uma coisa que também é uma coisa muito, muito importante, que é você definir qual vai ser a sua interface de desenvolvimento, nossa famosa IDE. E basicamente é o software que você vai usar para escrever o seu código. E por que isso é tão importante? Você pode escrever código até num bloco de notas. Você pode abrir um bloco de notas, salvar com a extensão .js e aquilo vai ser sim um arquivo JavaScript também. A vantagem de um IDE é que o IDE ela te dá uma série de ferramentas, especialmente o autocomplete, que é basicamente você está escrevendo código ali, você aperta um botão que é Ctrl espaço ou comando espaço, e a própria IDE ela te sugere o que você deveria colocar a seguir. Então é bem legal. A IDE ela tem digamos assim, por propósito, dar uma maior produtividade para a pessoa que está desenvolvendo código. Então eu recomendo fortemente que você use sim uma IDE. Desenvolvedores profissionais, todo mundo usa sim o IDE. Tem gente que usa o próprio terminal, mas enfim, cada um tem um gosto diferente, mas eu recomendo fortemente, se você vai trabalhar com JavaScript, que você use o Visual Studio Code ou o VS Code, como a gente chama. E o link vai estar também na descrição desse vídeo. Então aqui vai ter a opção de download, você vai clicar, vai para a área de download
E aí você consegue baixar para qualquer sistema operacional. Ah, o Visual Studio Code, assim como o Node, ele é constantemente atualizado, ele é mantido pela Microsoft, então é bem confiável, bem robusto, tem vários plugins, enfim, para o ecossistema do JavaScript, é de longe a ideia mais utilizada e é gratuito. Recomendo fortemente que você instale o Visual Studio Code. E aí, quando você tiver instalado, você vai abrir o Visual Studio Code e ele vai ter uma cara parecida com essa daqui. E é esse carinha que a gente vai usar nas nossas aulas para escrever o nosso código. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona, do autocomplete, que é o que eu falei, de ele sugerir código para você. E, enfim, uma coisa importante que você vai usar muito aqui é o terminal dentro do Visual Studio Code. Então você vai abrir aqui terminal, new terminal, ele vai puxar para você aqui um terminal. Se você usar o Windows, talvez tenha a opção de você criar ele com... Aqui eu tenho diferentes terminais, eu tenho o Bash, tenho o ZSH. Então eu consigo usar dois terminais diferentes. Provavelmente se você usar o Windows, talvez apareça aqui a Prompt ou CMD e o PowerShell. Então eu recomendo que você crie terminais aqui com o PowerShell. Para essa aula de hoje, e para essa aula aqui, é isso. Aqui você vai ter configurado o seu ambiente de desenvolvimento e a partir daqui, a partir da aula seguinte, você vai começar a colocar a mão na massa e escrever código. Então, vamos lá para a próxima aula para você escrever o seu primeiro código com o JavaScript. Até já!